Deus é sol e escudo. O nome de Jesus e experimente. Diferença total, é o nosso advogado para com o Pai. Ele é o amor verdadeiro, ele é verdade amorosa. E tudo que ele fazia prosperava. Ele vai começar a te usar hoje. Rabaxanda, rabacarabacanda. Queridos, coloque-se de pé agora, abra sua Bíblia comigo agora, na primeira epístola que Paulo escreveu aos Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, e o versículo 17, versículo 19, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, e o versículo 19, os que já encontraram, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, e o versículo 19, pode dizer amém? Amém. Está escrito: não extingais o Espírito. Maravilhoso Deus e eterno Pai, no nome precioso de Jesus Cristo, temos lido a Tua palavra. Fala conosco de uma forma tremenda e poderosa. Queremos sair daqui, Senhor, esta noite, impactados pelo poder do Teu Espírito, alimentados pela Tua palavra. Leva todo pensamento cativo a Cristo e toda mente voltada para a Sua palavra. Domina completamente este ambiente com a Tua presença. Em nome de Jesus, aperte a mão da pessoa que está do seu lado e diga para ela: valeu a pena ter vindo aqui esta noite. Valeu a pena ter vindo aqui esta noite. Os que podem se assentar, assente-se, glorificando o nome do Senhor, porque Deus está presente conosco neste lugar. Nós já sentimos a sua glória. Eternamente Deus seja glorificado. Nós estamos aqui reunidos esta noite para glorificar o Deus Todo-Poderoso, o Deus Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos deu o Espírito Santo para habitar conosco, o Espírito da criação, o Espírito da redenção, o Espírito de santidade, o Espírito de instrução, o Espírito de capacitação, o Espírito de unção, o Espírito de remissão, o Espírito de conquista, o Espírito de restauração, o Espírito de conforto, o Espírito de alegria, o Espírito de prudência, o Espírito de justiça, o Espírito purificador, o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de inteligência, o Espírito de conselho, o Espírito de fortaleza, o Espírito do temor do Senhor, o Espírito lá do alto, o Espírito de vida, o Espírito de amor, o Espírito de gozo, o Espírito de paz, o Espírito de longanimidade, o Espírito de benignidade, o Espírito de bondade, o Espírito de fidelidade, o Espírito de mansidão, o Espírito de temperança, o Espírito de moderação, o Espírito de graça, o Espírito de glória, o Espírito Santo do Deus vivo. Quantos podem glorificá-lo? Levante a sua mão para o céu e solte aquele glória a Deus que está preso na sua garganta. Solte aquele aleluia que está entalado na sua alma e permaneça com as mãos levantadas por um minuto dando glória, por um minuto dando aleluia. Eu vou parar um minuto só para dar glória a Deus com vocês agora. A glória de Deus está neste lugar. A unção do Espírito Santo está neste lugar. Queridos e amados irmãos, em Cristo Jesus, nós temos lido um texto bastante importante da palavra de Deus.
na epístola que Paulo escreveu aos Tessalonicenses, capítulo 5, e no versículo 19: não extingais o Espírito. Interessante, queridos e amados irmãos, quando Paulo escreve essa epístola à igreja de Tessalônica, uma igreja fundada pelo próprio Paulo, a Bíblia vai mostrar a origem da igreja de Tessalônica lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, após Paulo, queridos e amados irmãos, inspirado pelo Espírito Santo, ser conduzido até aquela região. E Paulo começou em Atos 16, evangelizando Filipos, lá na Macedônia, o portal de entrada da Europa. E dali foi se estendendo a obra da evangelização por toda a Europa, principalmente a Grécia, quando ele chega na cidade de Tessalônica, depois de lá segue para Bereia, depois de lá segue para Atenas, a capital da Grécia, e assim o evangelho vai se expandindo de uma maneira extraordinária. E dentre os ensinamentos que Paulo orientou para a igreja de Tessalônica, Paulo certamente falou da doutrina do Espírito Santo como um dos temas muito principal em suas epístolas. Paulo, ele amava a doutrina do Espírito Santo, e praticamente em todas as suas epístolas ele fala da obra do Espírito Santo. E aqui ele deixa bem claro para a igreja de Tessalônica que eles mesmos haviam recebido o evangelho no meio de muita luta, de muita tribulação. Logo aqui no capítulo 1, versículos 5 e 6, por duas vezes ele faz a referência ao Espírito Santo, dizendo aqui em 1 Tessalonicenses 1, 5 e 6, porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo e em muita certeza, como bem sabeis que fomos entre vós, por amor de vós, e não fostes feitos nossos, e vós fostes feitos nossos imitadores, e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito Santo. Então veja como Paulo faz questão de enfatizar que a igreja de Tessalônica recebeu o evangelho com muita dificuldade, mas com gozo do Espírito Santo. Paulo novamente faz referência ao Espírito Santo a essa mesma igreja aqui em 1 Tessalonicenses capítulo 4, e no versículo 8, Paulo novamente faz referência ao Espírito Santo, dizendo: portanto, quem despreza isto, não despreza o homem, mas sim a Deus que nos deu também o seu Espírito Santo. Aí Paulo novamente enfatiza aqui nessa mesma epístola, em 1 Tessalonicenses capítulo 5, e no versículo 19, não extingais o Espírito. Em uma outra tradução, Almeida Revista e Atualizada, diz: e não apagais o Espírito. Veja a preocupação que Paulo já tinha, queridos e amados irmãos, com a igreja do Senhor. No decorrer da história, Paulo tinha uma preocupação, para que aquela chama do Espírito Santo, que incendiou a igreja no dia de Pentecoste, nunca se apagasse. E exatamente, queridos e amados irmãos, essa deve ser a preocupação desta igreja, mesmo completando 85 anos, não podemos baixar a guarda, não podemos deixar o fogo se apagar, não podemos deixar a chama pentecostal que ardeu em nossos corações desde o começo desta obra se extinga. E para isso esta igreja precisa continuar servindo ao Senhor com toda a graça, com
com toda obediência, para que a obra do Espírito Santo continue guiando esta igreja. E assim foi que nasceu a Assembleia de Deus, a obra evangelizadora que impulsionou o avanço dessa igreja. Foi o Espírito Santo que inspirava, que impulsionava os nossos primeiros missionários. Queridos e amados irmãos, Paulo tinha esta preocupação: não extingais o Espírito. Quando a gente começa a observar a obra do Espírito Santo no primeiro século, que coisa extraordinária. Quem lê o livro de Atos dos Apóstolos fica maravilhado com a obra do Espírito Santo. O próprio Jesus, mesmo treinando os discípulos 3 anos e meio, depois de 3 anos e meio, Jesus chegou para eles e disse: vocês ainda não estão prontos, está faltando ainda um detalhe final, está faltando aquela cereja do bolo. Ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Aleluia! Vocês não podem fazer a obra sem o meu Espírito. Não se preocupe, o fato de eu estar voltando para o céu, a minha obra não vai ter solução de continuidade. Eu vos darei um outro Consolador. Outro Consolador, que no grego é allos paracleto, outro da mesma espécie. Que coisa extraordinária! Olha como Deus ama tanto os seus filhos, aleluia, que Ele não mandou um outro de outra espécie, Ele mandou um outro da mesma espécie, porque o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Como Moisés já tinha dito lá no Antigo Testamento, Jesus sabia muito bem dessa experiência, quando Deus disse: olha, não vou andar mais no meio de vocês, que vocês são muito rebeldes. Aí Moisés disse: Senhor, não nos faça subir deste lugar, se a tua presença não for conosco, não nos faça sair deste lugar. Não, mas eu vou mandar um anjo no meu lugar. Não, nós queremos a tua presença. Deus, sabedor disso, aí Jesus disse: olha, eu sei que Miguel é um anjo muito especial, é um anjo guerreiro, Gabriel também é o assistente de Deus, mas eu vou dar para vocês um outro Consolador. Não vou mandar um anjo, eu vou mandar o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, a fim de que fique convosco para sempre. Então, queridos, quando em Atos capítulo 1, versículo 8, ele renova a promessa. As últimas palavras de Jesus antes de subir ao céu foi: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser minhas testemunha, tanto em Jerusalém, Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Que coisa extraordinária! Quando em Atos capítulo 2, versículo 1 até o 4, Jesus cumpre a promessa. No dia de Pentecoste, estando todos reunidos no mesmo lugar, de repente um vento veemente e impetuoso começou a encher a casa, e foram vistas línguas repartidas como que de fogo, e todos foram cheios do Espírito Santo. Quando em Atos capítulo 3, Pedro e João, cheio do Espírito Santo, levantou um paralítico na porta do templo. Ali foi o primeiro milagre que aconteceu após a volta de Jesus aos céus. Era Jesus dizendo: está vendo, paralíticos andavam, não é só quando eu andava na terra, mesmo depois de voltar para o céu, paralíticos continuarão andando, cegos continuarão enxergando, mudos continuarão falando, surdos continuarão escutando, até mortos continuarão sendo ressuscitados. Que coisa extraordinária! E a gente vê todos esses milagres no livro de Atos dos Apóstolos. A igreja estava crescendo de uma maneira tão extraordinária, que de uma hora só, com o primeiro sermão pentecostal da história, a igreja salta de 120 membros, já vai para 3.000 membros. Quando em Atos capítulo 4, o hall de membros da igreja primitiva já vai para 5.000 pessoas. Pastor Gemiro, eu acho que tivesse um painel eletrônico em frente à igreja primitiva. A Bíblia diz que cada dia o Senhor ia acrescentando os que iam sendo salvos.
salvo. Toda hora tinha que mudar o para cá, porque todo dia Jesus estava salvando. Aleluia. Quando em Atos capítulo 5, toda Jerusalém já havia sido evangelizada, a ponto das próprias autoridades dizer em Atos 5, 28, vocês encheram Jerusalém da vossa doutrina. Aleluia. A cidade de Uruguaiana precisa ser cheia dessa doutrina. Aleluia. Quando em Atos capítulo 6, a igreja estava crescendo tanto que já necessitou de escolher obreiros, 7 homens cheios do Espírito Santo e de sabedoria para poder cuidar do departamento social da igreja. Mas um daqueles se destacaram, Estevão, cheio do Espírito Santo. Ninguém poderia resistir ao Espírito e à sabedoria com que Estevão pregava. Em Atos capítulo 7, ele prega um sermão extraordinário exatamente na tribuna do Sinédrio. Que privilégio, pastor Gemiro, o diácono discursando na tribuna do Sinédrio, onde estavam os 70 notáveis. É isso que Deus faz. E lá no Sinédrio, o rosto do diácono Estevão brilhava como o rosto de um anjo. Aleluia. E ali, queridos e amados irmãos, a Bíblia mostra que em Atos 7, ele foi apedrejado vendo os céus abertos e Jesus de pé para recepcioná-lo na glória. Mas o diabo pensou que calando a voz de Estevão iria apagar o ímpeto da igreja. Pelo contrário, em Atos 8, Deus requisita um outro diácono chamado Filipe, cheio do Espírito Santo. E quando chega em Samaria, Samaria impactada pelo poder do Espírito Santo. Quando em Atos capítulo 9, de repente levanta-se Saulo para perseguir a igreja. Eu acho que devia ter crente orando, dizendo: Jesus, mata esse infeliz que está perseguindo a tua igreja. De repente Jesus, em vez de matar, encontra o infeliz no caminho de Damasco e ainda diz: Saulo, Saulo, por que me persegue? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus o Nazareno, a quem tu persegue. Vai, porque é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome perante os gentios, perante os reis e perante os filhos de Israel. Quando em Atos capítulo 10, toda a família de Cornélio é batizada com o Espírito Santo. Quando em Atos capítulo 11, o evangelho chega com poder à cidade de Antioquia, e eles enviam para lá quem? Barnabé, homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Quando em Atos capítulo 12, o inimigo estava tão furioso com o crescimento da igreja, que mandou matar Tiago à espada, lançou Pedro na prisão, mas havia oração pela igreja em favor dele. Deus mandou o anjo, livrou da prisão e disse para ele: continua pregando para esse povo as palavras de vida eterna. Quando em Atos capítulo 13 estava a igreja de Antioquia orando, disse o Espírito Santo: separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. De repente, quando em Atos capítulo 14, as cidades de Listra, Derbe e Icônio são impactadas pelo poder do Espírito Santo. Em Atos 15, primeiro concílio missionário em Jerusalém é concluído na direção do Espírito Santo. Em Atos 16, Filipos é impactada pelo poder do Espírito Santo. Em Atos 17, Tessalônica é impactada pelo poder do Espírito Santo. Em Atos 18, Corinto é impactada pelo poder do Espírito Santo. Em Atos 19, Éfeso é impactada pelo poder do Espírito Santo. Em Atos 20, Troade é impactada pelo poder do Espírito Santo. Em Atos 21 e 22, Paulo é preso, levado para a fortaleza de Antônia, mas ainda assim nas escadarias prega uma mensagem, cheio do Espírito Santo. Em Atos 23, Paulo, cheio do Espírito Santo, evangeliza o Sinédrio. Em Atos 24, Paulo, cheio do Espírito Santo, evangeliza o governador Félix. Em Atos 25, Paulo, cheio do Espírito Santo, evangeliza o governador Festo. Em Atos 26, Paulo, cheio do Espírito Santo, evangeliza o rei Agripa. Quando o rei Agripa viu Paulo pregando, ele ficou tão impactado que ele disse: para, Paulo, de pregar, porque daqui a pouco eu vou virar crente também. Paulo diz: não só você, mas todos aqueles que ouvirem esta palavra. Quando em Atos capítulo 27, Paulo entra em um navio alexandrino com 276 presos para fazer parte da luta de gladiador em Roma, para servir de espetáculo, de diversão na arena do Coliseu, onde leões seriam soltos para devorar
restaurar aqueles presos. De repente o navio afunda, mas Paulo ganha toda a tripulação para o Senhor Jesus Cristo. Quando em Atos capítulo 28, no navio ancora na ilha de Malta, quando Paulo chega em Malta, Paulo não perdia tempo. O diabo só tinha prejuízo com Paulo. Quando prendia Paulo na prisão, achando que ia ficar livre, Paulo ganhava os presos da prisão, mandava terremoto lá, o carcereiro se convertia, os presos eram soltos. Quando mandava ele pelo navio, o navio afunda, Paulo ganha todos os presos da tripulação para o Senhor Jesus Cristo. O navio ancora na ilha de Malta, Paulo ganha todos os indígenas para o Senhor Jesus Cristo. Até o chefe da ilha, o Públio, foi curado, e toda a ilha de Malta foi impactada pelo poder do Espírito Santo. Quando é no finalzinho de Atos 28, Paulo chega em Roma, e Atos dos Apóstolos é o único livro na Bíblia que não tem fim. Sabe por quê? Porque a história da igreja não termina em Atos 28. Sabe por quê? Quem escreve Atos 29 somos nós, Atos 30 somos nós, Atos 31 somos nós, Atos 32 somos nós, Atos 33 somos nós. E esta noite a Assembleia de Deus em Uruguaiana está escrevendo mais um capítulo na história da igreja. Só quem faz parte dessa história, levante a sua mão e glorifique o nome de Jesus Cristo. O primeiro século foi o século do avivamento, coisa extraordinária. Mas aquilo que Paulo temia foi acontecendo. Ele disse: não extingais o espírito. Quando é no século 2, a frieza já começou a tomar conta. Começou a era dos apologistas, uma mistura de filosofia com teologia. Foram buscar lá no paganismo elementos da filosofia grega para tentar interpretar a Bíblia. Aí veio o terceiro século, surgiu as primeiras escolas teológicas, surgiu a primeira escola teológica do Oriente, fundada por Clemente de Alexandria, lá no Egito. Depois veio a segunda escola, lá fundada em Cartago por Tertuliano. Passamos até então duas visões teológicas do cristianismo: a visão da escola teológica do Oriente e a visão da escola teológica do Ocidente. A visão da escola teológica do Oriente já era mais filosófica, porque de repente se levantou um dos alunos de Clemente, o famoso Origênesis, uma das mentes intelectuais mais brilhantes do terceiro século. Mas ele se apaixonou pelo platonismo e trouxe elementos lá do platonismo para tentar interpretar a Bíblia com a chamada figura alegórica. Passou a alegorizar a Bíblia, a dar uma interpretação alegórica em tudo. Por isso que surgiu o chamado milenismo, quando eles não creem na literalidade do milênio de 1000 anos. E aí começou a frieza a tomar conta. Mas ainda bem que a escola teológica do Ocidente, por Tertuliano, já tinha uma visão melhor, mais parecida com a nossa. Ele ficou indignado com aquela mistura de filosofia com teologia, que ele deu um murro na mesa e disse: o que Atenas tem a ver com Jerusalém? Atenas tem filosofia, Jerusalém tem teologia. Atenas só tem letra, Jerusalém tem Pentecoste. Aleluia. E aí, queridos e amados irmãos, começou a ter mais um equilíbrio. Mas mesmo assim veio a era patrística, a era dos grandes teólogos, como Santo Agostinho, como Ambrósio. E de repente, queridos e amados irmãos, a graça foi ficando de lado, o conhecimento se sobrepôs à graça. E aí, queridos e amados irmãos, entrou praticamente naquela era em que a letra sufocou o espírito. Aí veio a frieza espiritual, foi entrando o paganismo na igreja. E de repente, queridos e amados irmãos, quando é no 4º século, o cristianismo se transforma na religião oficial do império, através do Edito I de Constantino em 312. Depois, na oficialização do cristianismo como a religião do império em 380, por Teodósio, o imperador cristão. Aí de repente começou o surgimento, queridos irmãos, do papado em Roma. Roma se sobrepôs para ser a sede mundial do cristianismo. Aí foi entrando, queridos irmãos, outros tipos de pecado, veneração a ídolo. Aí foi entrando a mariolatia, a igreja foi esfriando, o Espírito Santo foi sendo sufocado. Aí começou um período chamado de silêncio do Espírito Santo.
Que tristeza. Aquilo que Paulo mais temia, não extingais o espírito. Extinguiram o espírito. Mas Deus usou de misericórdia. Mesmo a igreja oficial sufocando o espírito. Aí de repente o espírito foi soprando aqui, acolá. Quando é no século VI, o Espírito leva Patrício para a Irlanda e sopra na Irlanda. 120 pessoas se convertem, mais de 300 igrejas são abertas. Era o Espírito Santo soprando em lugares isolados. Depois veio o século XIX. Deus levanta 2 missionários, Cirilo e Metódio, evangeliza os povos eslavos. Depois entramos já, queridos e amados irmãos, na Alta Idade Média, quando é no século 12, Deus levanta um comerciante chamado Pedro Valdo, e ele começa a desejar que a igreja seja igual à igreja de Atos 2. Eram os chamados valdenses, que começou a evangelizar toda a França. Deus já estava preparando o caminho para a reforma protestante. Quando é no século 14, Deus usa John Wycliffe, traduz a Bíblia para o inglês. Era Deus preparando uma forma da palavra de Deus, que antes era proibido ser traduzida para outra língua que não fosse o latim. Porque afinal de contas, a Bíblia oficial da Igreja Católica era a Vulgata Latina de São Jerônimo, não poderia ser traduzida para nenhuma outra língua, sobre risco de prisão e até ser queimado na fogueira. E foi isso que aconteceu. Só porque John Wycliffe traduziu a Bíblia para o inglês, mesmo assim não conseguiram matar ele em vida. Depois que enterrou, o Papa mandou tirar os ossos dele, queimar e jogar as cinzas no rio da cidade onde ele nasceu, só porque traduziu a Bíblia para a língua inglesa. Mas Deus estava preparando o caminho para um novo avivamento. Aleluia. Quando chega no século XV, Deus usa o alemão Johann Gutenberg para criar a imprensa. E quando inventa a imprensa, qual é o primeiro livro impresso no mundo? A Bíblia Sagrada. Aleluia. O maior medo da igreja era a Bíblia chegar nas mãos do povo e o povo descobrir a verdade. Deus estava preparando o caminho para a reforma. Quando é ainda no século XV, Deus levanta John Hus na Boêmia, Jerônimo Savonarola em Florença, na Itália, e começa a pregar tantas verdades que o papado ficou enfurecido, porque ele passou a denunciar os pecados da igreja romana e ordenou os algozes que queimasse João Hus em praça pública. E na hora que estava levando ele para ser queimado, ainda zombaram dele, porque o nome Hus na Boêmia quer dizer ganso. E um dos algozes dizia: estaremos levando hoje um ganso para ser assado no fogo. Mas ele teve ainda autoridade de, mesmo as chamas subindo para queimar ele, ele disse: hoje vocês estão assando um ganso, mas daqui 100 anos vai nascer um cisne, e esses vocês não conseguirão queimar. 100 anos depois nasce Martinho Lutero. Aleluia. E aquele monge agostiniano, quando estava em um convento de Santo Agostinho na Alemanha, encontra uma Bíblia empoeirada, e quando abre, Romanos 1,17, mas o justo viverá da fé. Aleluia. Só com esta frase, o justo viverá da fé, ele montou 95 teses, defendendo que a justificação não é pelas obras, como a igreja católica ensinava que bastava fazer caridade, comprar esmola, ajudar a construção lá da Catedral de São Pedro no Vaticano, garantir um pedacinho lá no céu. Aí Martinho Lutero construiu as 95 teses, dizendo: não é pelas obras que o justo é justificado, mas é pela fé. E no dia 31 de outubro de 1517, as fixou na porta da Catedral de Wittenberg, na Alemanha, as 95 teses. Era o começo da reforma. Daqui a pouco, Deus usa Martinho Lutero para traduzir a Bíblia para o alemão, usa João Ferreira de Almeida para traduzir a Bíblia para a língua portuguesa, usa Tyndale para traduzir a Bíblia completa para a língua inglesa. Aí Deus usa John Knox para impactar a Escócia, usa Eurico Zwingli para impactar a Suíça, usa John
Wesley para impactar a Inglaterra. E daqui a pouco, queridos e amados irmãos, ninguém mais segurava a igreja. Deus estava preparando o caminho para a chegada do pentecostalismo. Quando é no século XVIII, três jovens universitários, um deles chamava John Wesley, o outro Carlos Wesley, o outro George Whitefield, montaram um clube chamado Clube Santo. Só podia fazer parte desse clube quem aceitasse ler a Bíblia 2 horas por dia, jejuar pelo menos 2 vezes por semana e orar pelo menos 2 horas por dia e ler a Bíblia 2 horas por dia também. Só que era uma missão difícil, diz que nunca passou de 15 membros. Mas Deus não precisa de muitos, só de quem está disposto. Quando é numa madrugada, eles foram visitados com poder pelo Espírito Santo, que rolavam no chão, de tão cheio da glória. E dali, daquele clube santo, nasceu quem? John Wesley, que impactou a Inglaterra pelo poder do Espírito Santo, com o movimento wesleyano. Dali nasceu George Whitefield, o pregador das multidões, um homem que quando pregava o microfone para pregar, passava as pessoas montadas no cavalo, eram tão impactadas pela sua pregação, descia do cavalo e colocava a boca no chão, confessando seus pecados, com medo de ir para o inferno. Desse clube santo surgiu Holiness, movimento de santidade. De repente, George Whitefield vai lá para os Estados Unidos, junta-se a Jonathan Edwards, iniciou o grande despertamento americano. Desse despertamento nasceu Charles Spurgeon, príncipe dos pregadores na Inglaterra. Desse avivamento nasceu Moody, célebre ganhador de alma. Desse avivamento nasceu Charles Finney, um homem tão cheio da glória de Deus, que quando ele ia para a estação de trem, pregar o trem, era tanta gente caindo endemoniada no chão, que parecia que ele estava com uma metralhadora metralhando todo mundo, mas não tinha nada na mão, a não ser a Bíblia Sagrada. Pessoas eram impactadas pelo poder do Espírito Santo. Deus estava preparando o mundo para a chegada do pentecostalismo. De repente, queridos e amados irmãos, desse movimento Holiness, movimento de santidade, já entramos no século XX. Surge Charles Fox Parham, que o nosso historiador mencionou aqui. Charles Fox Parham vai para a cidade de Topanga, lá no estado americano do Kansas, funda a escola de Betel, e ele deu uma missão para os alunos: vocês têm 40 dias para estudar Atos 2, e a prova de vocês é descobrir qual é a evidência do batismo com o Espírito Santo. Quando ele volta de viagem, reúne os alunos e diz: vocês descobriram qual é a evidência do batismo com o Espírito Santo? Uma das alunas, uma mulher chamada Agnes Osman, disse: nós descobrimos e constatamos que a evidência do batismo com o Espírito Santo é o falar em línguas. Ele colocou as mãos sobre ela, na mesma hora ela foi batizada com o Espírito Santo. Aquele fogo se espalhou pela sala de aula, mais de 20 pessoas foram batizadas com o Espírito Santo. Começou uma perseguição contra Charles Fox Parham, inventaram tanta calúnia que ele teve que mudar-se do Kansas e foi para o Texas. Quando chega na cidade de Houston, no Texas, abre uma nova escola e dá novamente uma missão: vocês vão estudar Atos 2. E um dos alunos, sabe quem era? William Joseph Seymour. Só que ele era negro, e naquela época do apartheid, negro não podia sentar com branco. Ele não pôde entrar dentro da sala de aula para assistir. Ele teve que ficar na varanda, do lado de fora. Mas olha o que Deus faz, porque Deus usa as coisas fracas para confundir as fortes. Deus usa as coisas loucas para confundir as sábias. Deus usa as coisas desprezíveis para confundir as aprazíveis. Deus usa as coisas que não são para confundir as que são. De repente, quando Charles Fox Parham está ensinando Atos 2, uma fagulha de fogo atravessa toda
a sala de aula, vai lá na varanda, cai em cima da cabeça de José William Seymour, e ele foi batizado com o Espírito Santo e com fogo. Aleluia. Dali ele muda para Los Angeles, chega na Rua Azusa, um galpão todo empoeirado. Quando ele iniciou a obra na Rua Azusa, com apenas 6 pessoas, daqui a pouco Jesus começa a batizar com o Espírito Santo. De 1906 a 1909, por 1000 dias seguidos, Jesus batizava com o Espírito Santo todos os dias. Aquele fogo foi se espalhando. Sim, o Espírito Santo que esteve silenciado tantos anos, agora voltou a ser derramado com muita graça e com muita unção na Rua Azusa. Aquele avivamento foi crescendo pelos Estados Unidos, a fama daquele avivamento. De repente estava na Igreja Batista da Avenida Norte, em Chicago, um pastor chamado William Durham. O William Durham era pastor nada mais, nada menos do que Daniel Berg, Gunnar Wingre, Luiz Francisco, fundador da congregação que está no Brasil, e Amy Paxson, fundadora da Igreja do Evangelho Quadrangular. Congregavam junto lá na igreja de William Durham. Só que ele ainda não acreditava na evidência do batismo com o Espírito Santo. Mas ele ouviu a fama da Rua Azusa. Aí ele viajou para a Rua Azusa, depois de uma semana frequentando, e olha que ele era branco, mas vocês lembram, aleluia, que lá na escola de Charles Fox Parham, negro não podia assistir com branco, e por ironia, na Rua Azusa, o primeiro pastor branco foi visitar o movimento. Quando chegou lá, foi batizado com o Espírito Santo e com fogo, voltou para Chicago pingando azeite, e quando ele prega em Chicago, cheio do Espírito Santo, em uma conferência, Gunnar Wingre é batizado com o Espírito Santo e com fogo. O seu companheiro Daniel Berg já tinha sido batizado no caminho retornando da Suécia, que ele foi visitar os seus parentes e conheceu Levi Petrus, mas já voltou de lá falando em novas línguas, aleluia. Mas quando ele encontrou Gunnar Wingre, aí Deus usa um vaso e diz que tinha uma obra com eles num lugar chamado Pará. Foi procurar lá no Geomapa, descobriu que ficava no Brasil, não tinham dinheiro para comprar passagem. Aí Deus usa um irmão e compra uma passagem para ele de Nova York para Belém, no navio Clemente, que o nosso historiador citou. E quando eles aportam em Belém do Pará, 19 de novembro de 1910, procura uma igreja batista. O pastor do Batista de Belém recebeu eles bem. Daniel Berg Gunaving passou a morar no porão da igreja. Mas quando deu a oportunidade para Daniel Berg, Atos 2 neles. Começou alguém se alegrando aqui, começou alguém levantando a mão aqui. O pastor Batista se assustou com aquilo, não gostou e expulsou eles do porão. E juntamente com eles saiu 18 crentes. E agora? Onde os missionários vão morar? Um daqueles irmãos chamado Henrique. O irmão Henrique disse para eles: não se preocupe, lá em casa tem um quartinho do profeta. Levaram lá para a casa deles, aleluia. Quando é no dia 18 de junho de 1911, primeiro culto na sala da casa do irmão Henrique, quando Daniel Berg começa a pregar Atos 2, Jesus batiza a esposa do irmão Henrique com o Espírito Santo, a irmã Celina de Albuquerque, a primeira mulher batizada com o Espírito Santo em solo brasileiro. Daqui a pouco Jesus batiza a irmã Maria de Nazaré, a segunda mulher batizada com o Espírito Santo. Ela era justamente cearense. Vai lá para a cidade de Tapajé e espalha lá o fogo do Espírito Santo, aleluia. Quando é no dia 24, aliás 15 de abril de 1924, chega Gustavo Nórdolo lá em Porto Alegre e funda a Assembleia de Deus no Rio Grande do Sul. Quando é 24 de outubro de 1938, chega aqui, aleluia, Leonardo Peterson pregando uma mensagem que Jesus Cristo salva, que Jesus Cristo cura, que Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo, e em breve voltará. O fogo se espalha por Uruguaiana e ninguém segura essa obra.
Levante a sua mão e adore. Levante a sua mão e adore. Bata a mão no ombro do seu irmão e diga para ele: o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Ninguém vai mais apagar a chama do Espírito Santo. Você vai sair daqui cheio do Espírito Santo. Só quem quer sair daqui cheio, levante a sua mão e dê um glória que eu quero ver. Aleluia. Então bata a mão no ombro do seu irmão e diga para ele: se prepare para o que Deus vai fazer na tua vida. Deus está te treinando para coisas maiores. Pode profetizar isso. Deus está te treinando para coisas maiores. Você vai sair daqui cheio do Espírito Santo, porque Paulo fala em Romanos capítulo 8 versículo 14, que todos os que são filhos de Deus, só quem é filho de Deus aqui, levante a mão e dê o glória que eu quero ver. Todos os que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Paulo fala em Romanos capítulo 8 e versículo 17, que o nosso espírito testifica com o Espírito de Deus que nós somos filhos de Deus. Paulo fala em Romanos capítulo 14 e versículo 17, que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 2 e versículo 4, que a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas na demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Está escrito em 1 Coríntios capítulo 12 e versículo 13, que a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Está escrito em 2 Coríntios capítulo 3 e versículo 17, que nós somos como carta de Cristo, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivo. Está escrito em 2 Coríntios capítulo 3 e versículo 17, que o Senhor é o Espírito. Onde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Está escrito em Gálatas capítulo 5 e versículo 22, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e temperança. Está escrito em Efésios capítulo 1 e versículo 17, que nós fomos selados pelo Espírito Santo da promessa. Está escrito em Efésios capítulo 5 e versículo 18, não vos embriagueis com o vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, mas enchei-vos do Espírito, mas enchei-vos do Espírito, mas enchei-vos do Espírito. Está escrito em 1 Tessalonicenses capítulo 5 e versículo 19, e não extingais o Espírito. Está escrito em 2 Tessalonicenses capítulo 2 e versículo 13, que Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação no Espírito e fé na verdade. Está escrito em 2 Timóteo capítulo 1 e versículo 7, que Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Está escrito em 2 Timóteo capítulo 1 e versículo 14, guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que te foi dado. Está escrito em Tito capítulo 3 e versículo 5, não por obra de justiça
praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Está escrito em Tiago capítulo 4 e versículo 5, que o Espírito tem ciúme de nós. Está escrito em 1 Pedro capítulo 4 e versículo 14, que sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Está escrito em 2 Pedro capítulo 1 e versículo 21, que os homens santos falaram da parte de Deus, movido pelo Espírito Santo. Está escrito em 1 João capítulo 5 e versículo 7, que 3 são os que testificam lá no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Esses 3 são um. Está escrito em Judas capítulo 1 e versículo 20: edificando a vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Está escrito em Apocalipse capítulo 2 e versículo 7: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Está escrito em Apocalipse capítulo 22 e versículo 17, que o Espírito diz: vem, e a noiva diz: vem, e quem tem sede venha e receba de graça da água da vida. Aleluia! Quantos podem glorificar o seu nome? Levante a sua mão e adore Ele por um minuto agora. Urabacalabachanda rabacalabachanda rabaia, recandarabassubri quibianda rabaia. Com a permissão do pastor Leandro, coloque-se todos de pé dando glória, coloque-se todos de pé dando aleluia. Terebiamanaite quibianda rabaia. E não apagais o Espírito. Jogos Olímpicos, quando acende a tocha olímpica, essa tocha vai passando de mão em mãos, não pode mais se apagar. Pode observar, ela vai correndo o mundo e passando de mão em mão. Urabacalabachandarabahai. Essa tocha foi passada por Jesus no dia de Pentecostes da igreja, com a descida do Espírito Santo. A tocha foi passando para os apóstolos, dos apóstolos para a igreja, foi atravessando séculos e mais séculos. Deus manda Daniel Perk, quando vingue aqui para o Brasil, passa a tocha para nós os brasileiros. Urabacandarabacamahai. Faz assim, pastor, com a sua mão. Rabacamahai. Faça assim com a sua mão. Rabacalabacamahai. Terebiamachandekebiandarabahai. Faça assim com a sua mão. Toca assim na mão do seu irmão. Rabacamahai. Arabacamahai. Diga para ele: a tocha do Espírito está em suas mãos. Rabacalabacandarabahai. Aracamahai. Pastor, a tocha do Espírito está em suas mãos. Arabacamachandarabahai. Rabacaia, pastor Leandro, a tocha do Espírito está em suas mãos.
Racandarabacaia, vai passando a tocha, vai passando a tocha, vai passando a tocha, vai passando a tocha, vai passando a tocha. Eu já estou vendo brasas de fogo espalhada, eu já estou vendo brasas de fogo aqui na galeria, eu já estou vendo crente cheio do Espírito Santo. Olha a unção, 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 aqui, 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 aqui. Deus vai derramar uma unção contagiante agora, assim como a unção passou de Elias para Eliseu. A unção vai passar de um para o outro. Pegue na mão da pessoa que está do seu lado aí agora. Eu descobri na Bíblia que a unção contagia, a unção pega. Pode unir os corredores todos de mãos dadas, pode unir os corredores todos de mãos dadas. Que coisa linda, que coisa linda, que coisa maravilhosa. Feche os seus olhos e repitam comigo agora: querido Deus, mais alto, querido Deus e eterno Pai, esta noite eu quero, em nome de Jesus Cristo, que o meu irmão que está do meu lado direito e também do meu lado esquerdo saia daqui hoje cheio do Espírito Santo, porque agora eu vou abraçá-lo e a unção do Espírito Santo que está sobre mim vai contagiar o meu irmão, e ele vai profetizar e falar em novas línguas. Agora, abrace a pessoa que está do teu lado. Gaste pelo menos 2 minutos orando pelo seu irmão. Declare que Deus está renovando o seu ministério agora. Declare que Deus está renovando sua família agora. Declare que Deus está renovando a sua vida espiritual agora. Crentes que não são batizados com o Espírito Santo, abre a boca e fala em novas línguas. Sente-se um minutinho dando glória. Sente-se um minutinho dando glória.
gostaria de perguntar agora, em nome de Jesus: onde está uma pessoa que não é crente? Uma pessoa que não é evangélica? Alguém que esteja afastado da igreja e foi tocado pelo Espírito Santo e gostaria de mudar de vida hoje, aceitando a Cristo como seu Salvador. Levante uma de suas mãos e venha aqui na frente. Eu quero orar por você. Venha. Jesus te ama, venha. Onde está a primeira pessoa? Aqui na galeria, o privilégio de aceitar a Cristo no aniversário desta igreja. Você vai poder testemunhar: eu me converti a Cristo nos 85 anos desta igreja. Jesus te ama e quer salvar a tua alma. Homem, Jesus te ama. Mulher, Deus tem um plano especial na sua vida. Aqui na nave do templo, aqui do lado direito, aqui no meio, aqui do lado esquerdo, levante-se e venha. É com você mesmo que Deus está falando. Enquanto isso, a igreja ora, porque é um momento de batalha espiritual. Por isso eu dou uma ordem agora no mundo espiritual: que todas as algemas satânicas sejam quebradas. Algemas que estão aprisionando pessoas sejam despedaçadas. Vidas sejam livres. Vidas sejam soltas. Levante-se e venha. Por favor, meu querido irmão, olha aí do seu lado direito, olha aí do seu lado esquerdo. Veja se tem uma pessoa, alguém afastado da igreja. Deus não desistiu de você. Deus ainda é o pai do filho pródigo. Por isso venha. Jesus te ama. Não importa o tamanho do seu pecado, não existe pecado que supere a graça de Deus. Porque a Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então a graça é maior do que todos os seus erros. A graça é maior do que todos os seus pecados. Onde está a primeira pessoa que gostaria de entregar sua vida para Jesus? Não tem ninguém? Eu vou marcar aqui no meu relógio 1 minuto 60 segundos que podem ser decisivos na sua vida. Não perca mais tempo, venha. Onde está a primeira pessoa que gostaria de mudar de vida hoje, entregando-se para Jesus? Um casal, ali está, um casal aceitando a Cristo como seu Salvador. Quantos podem glorificar o nome de Jesus? Eu queria que vocês viessem, pode ser aqui mesmo na frente, mais próximo, só para a gente poder orar por vocês. Por gentileza, os irmãos acompanhem ele aí, alguém acompanhe esse casal. Que coisa maravilhosa, que bênção. Jesus é maravilhoso. Isso, venham, eu quero orar por vocês. Pode descer, venham. Nós queremos orar por este casal que está se entregando para Jesus. Onde está mais uma vida preciosa? Só está faltando você, venha. Pode vir em nome de Jesus. Onde está mais uma vida preciosa? Está vindo ali mais pessoas. Mais pessoas estão se entregando a Jesus. É noite de salvação. É noite de libertação. Glória ao nome de Jesus Cristo. Jesus te trouxe aqui hoje para mudar a sua história. Onde está mais uma pessoa? Onde está mais uma pessoa? Venha. Só está faltando você, venha. Venha para Cristo hoje.
A Bíblia diz que há festa no céu quando um pecador se arrepende. O culto desta noite já proporcionou festa no céu, porque vidas estão se rendendo aos pés do Senhor. Tem mais alguém? Se tem, faça assim com a mão. A igreja do Senhor se coloque de pé agora. Vamos orar por essas vidas tão preciosas. Glória ao nome de Jesus. Eles estão chorando aqui, isso é obra do Espírito Santo. É o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e dos juízos. Vamos orar por essas vidas. Coloque a mão no seu coração, feche os seus olhos. Maravilhoso Deus e eterno Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, te louvamos, Senhor, por essas vidas preciosas. Perdoa, Senhor, os seus pecados. Lava suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Escreve seus nomes no livro da vida e faz deles cidadãos dos céus, em nome de Jesus, amém. Dê um abraço nesta pessoa e diga para ele: bem-vindo à família de Deus. Deus te abençoe. Vá em paz. Leia o Salmo 4, versículo 8. Lá está escrito: deito-me em paz e logo pego no sono, porque só tu me fazes repousar em segurança. Deus abençoe a vida de vocês. Pode voltar para os seus lugares. Queridos, aleluia, sente-se um minutinho, já vou encerrar. Tenho uma plena convicção que vidas estarão voltando para casa, impactadas pelo poder do Espírito Santo. Amanhã tem muito mais. Convide pessoas não evangélicas para vir assistir o culto. Deus abençoe a todos, porque se Deus é por nós, operando Deus, nós somos mais. Então dê um brado de glória a Deus bem forte.